só para provocar com sentido, não para provocar por provocar, né? Você é calvinista, porque às vezes o cara acha que ser calvinista é só o que ele aprendeu. Você é cristão, você é reformado, você é protestante, você é pentecostal. Às vezes a experiência que ele teve, os livros que ele leu, uns 2 ou 3, o curso que ele fez, uns 2 ou 3, permitiu que ele tivesse essa visão. Só que aí eu vou pegar, né? Eu sou da igreja presbiteriana. Então, ser reformado é um pouco mais amplo do que ele imaginou. Então a ideia é a seguinte: quanto mais eu conheço verdadeiramente, pela misericórdia e graça de Deus, eu fico humilde e considero um pouco as diferenças do meu irmão. Não significa que eu vou concordar com tudo, mas eu considero as diferenças do meu irmão com uma humildade. Quanto menos eu conheço, mais briguento eu sou. E ai daquele, né? Você pega a Reforma, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Em vários lugares do mundo, com vários personagens, vários que nem foram nem traduzidos por português. Eu li uns 2 ou 3. A tradição tem sei lá, umas 3 centenas. Ai daquele que discordar desses 2 ou 3. Você não é calvinista. Porque calvinismo é só o que eu acho que é. É uma loucura, cara. É loucura, cara. É loucura. Eu falei dessa tradição, mas pode ser em qualquer tradição. Lado, Não, eu acho muito interessante, né? Até aproveitando isso que você falou, às vezes eu ouço alguém falando de posições contrárias e tal, aí eles pegam um autor, e eu digo o autor antigo, robusto, ele fala, esse tal era herege. Ou então, assim, e de fato, aqueles que foram definidos como herege, ok, né? Mas ou então eles falam, como você avalia o pensamento do fulano X? Eu fico, meu amigo, deixa eu te contar a minha história. Eu não tenho capacidade pra definir A ou B. Lógico que eu vou fazer uma análise, mas ela é muito simplória, até porque a minha capacidade de compreensão perto disso que esses caras escreveram é muito. Então poderíamos usar Calvino e Armínio ali, né? Pô, mas é que Armínio fala... Cara, você entendeu ao menos o texto do cara? O Calvino, você entendeu o que o cara formulou? Porque eu acho que nós temos uma dificuldade de compreensão. Exato, tem né? Então essa humildade que a gente precisa Às vezes ler um texto na internet de 2 parágrafos já tem uma diferença. Tem uma turma que tem uma dificuldade, ou qualquer um pode ter uma dificuldade. Entender um texto de 4 séculos atrás, que estava no outro contexto histórico, teológico, um debate. Aí tem uma expressão. A expressão naquele tempo era usada de um jeito, na nossa de outro. Não, eu tô nem aí, é porque eu quero lacrar, e vai, enfim. Vou fazer uma pergunta logo de início, que é a pergunta do nosso, que introduz o nosso assunto aqui no nosso podcast. Seguinte, dentro da sua experiência como pai, pastor, teólogo, como um filho de Deus, como um servo do Senhor, qual é a finalidade da teologia dentro da sua perspectiva? A teologia, ela serve para quê? Normalmente as perguntas assim, né, as mais simples são as mais desafiadoras, né? Sem dúvidas. Eu diria o seguinte, a resposta obviamente não tem muita originalidade, mas vamos lá. Sendo bem sincero, Leonardo, considerando que a Bíblia é o presente de Deus pra gente, ou seja, Deus se revela na sua palavra, né? A teologia, como é um refletir sobre a palavra de Deus, então a teologia é a nossa resposta ao nosso Pai. Deus se revela nos dando a sua palavra, e nós, refletindo na sua palavra, devemos devolver a Deus uma reflexão que o honre e que traga edificação para o nosso próximo. Então, traduzindo, o que é teologia? Teologia é a nossa resposta amorosa a um Pai que nos amou tanto, que se revelou de forma intencional num livro. É desafiante ler esse livro, ao mesmo tempo é um presente ler esse livro, né? A gente sabe, todo mundo que já leu ou a Bíblia toda, ou parte dela, enfim, a gente sabe que enquanto a gente lê a Bíblia, ao mesmo tempo a Bíblia vai nos lendo, né? Não tem nenhum livro que vai expor o quão a gente ainda está distante, nós estamos distantes ainda de Deus. Não tem nenhum livro que vai mostrar o quão ainda nós somos... Ainda lidamos com as nossas mazelas, né? Nós não refletimos ainda o amor que nós devemos ter com Deus, com o próximo. Por mais que Deus nos ame e de forma tão sacrificial em Cristo, a Bíblia deixa bem claro que mesmo assim, às vezes a gente se pega... Estou falando só de crente, né? Estou falando só de irmão em Cristo. O quão às vezes ainda a gente não demonstra amor, não demonstra perdão. Deus nos perdoou de uma dívida impagável. E as nossas dívidas pagáveis, eu ainda fico apontando o dedo na tua cara. Então, não tem nenhum livro que vai mostrar
as nossas mazelas, como a Bíblia demonstra, né? Agora, graças a Deus que a história não termina aí. Não tem nenhum livro também que mostra, assim, o amor no sentido mais real, verdadeiro, radical, sacrificial, redentor, como a Bíblia também. Sim. Então, a teologia, ela serve para mostrar quem é Deus, quem nós somos, o que está tão errado com a gente e como que Deus conserta tudo isso. Muito bom. Teologia serve para vida, né? Teologia para quê? Teologia é para a vida. Se às vezes eu tenho um discurso muito bonito e não vivo, a culpa não é da teologia, a culpa é minha. Exato. Porque a teologia foi feita para nossa vida. É. E essa terceirização que nós temos de erros e limitações, ela é muito interessante, né? Estava lendo um livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, aqui. Depois da Bíblia. Muito bom. É o livro da minha vida. Muito bom, muito bom. E aí ele estava falando um pouquinho que o homem, ele tem o costume de imputar a Deus uma impossibilidade de existência a partir do momento que ele não compreende Deus. Então, se eu não compreendo Deus... Logo não existe. Exato. Só que a impossibilidade, ou melhor, a minha incapacidade de conhecê-lo por completo revela a minha finitude e a grandeza dele. Exato. E não, na verdade, a impossibilidade da existência dele. Então, isso que você falou é algo muito importante. Eu que agradeço. Ter participado, eu ter que vindo, agradeço. deixado toda aquela dinâmica de vida corrida com Que o pastor isso. local e participado com a gente. Como que a galera te encontra nas redes? Onde você tá? Você tá no Instagram, no YouTube? Tô no Instagram, no YouTube eu acho que eu devo ter um canal lá, mas tá meio bem paradão. Mas inclusive o endereço do canal deve estar no Instagram. Uhum. No Instagram que a gente coloca alguma coisa lá, Nilson Ribeiro Luz. Nilson Ribeiro Luz, né? E sou um dos pastores auxiliares na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uhum. Agradeço demais estar aqui com vocês. Demais, demais, demais. Quero só terminar com um versículo. Claro, por favor. Um versículo, né? Um dos salmos assim que me chama bastante atenção. E que tem a ver com o teu programa, né? E o John Piper que explicou de um jeito que ele tem um jeitinho especial de explicar as coisas, né? Às vezes quando a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, ou às vezes a gente lê, mas lê para cumprir, né, o nosso plano, e que não tem nenhum problema, né? Cumpra o plano, porque está sempre em contato com a Bíblia, é sempre bom. Mas ele lembra lá do Salmo 119, 18, né? E o Salmo diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, né? E ali, então, existe uma garantia de que a palavra de Deus nunca é chata, nunca é monótona. Às vezes eu tenho agitação em coisas que são monótonas. Isso é curioso isso, né? Às vezes eu busco agitação, vida naquilo que é passageiro. Mas aquilo que realmente vai mexer comigo é a palavra de Deus. Só que nem sempre eu vejo essa vivacidade. Não porque ela não tem, porque eu não vejo. O Salmo já parte do princípio que ali tem maravilha. Só que os meus olhos às vezes estão vendados. Aí ele ora: desvenda os meus olhos para que eu veja, contemple as maravilhas da tua lei. Eu creio que na nossa vida, Leonardo, pela graça de Deus, cada vez mais que o nosso encanto, o nosso primeiro amor estiver em Deus, na sua palavra, as coisas vão mudando, vão mudando. Bom. Que assim seja na minha vida, na sua vida, no Ministério de Jesus Cop aí. Muito obrigado. Obrigado. E o livro que eu ia te perguntar, desculpa, o livro tá na onde? O seu livro? Tá na Amazon, tá na editora Ezion, tá? Você pode entrar no site da editora Ezion, procura lá Ilusão do Livre-Arbítrio. Muito bom. E espero que goste. O livro tem essa, às vezes parece que tem a sua tonalidade, né? Teológica, né? Mas é pra prática, é pra experimentar a verdadeira liberdade que só existe servindo a Cristo. É isso. Amém, muito bom. Então, ó, só lembrando, se você quiser encontrar o Nilson, ele tá no Instagram e também tem o livro dele aí nas plataformas digitais, na Amazon. A gente vai deixar aqui embaixo o link da editora para você também ter acesso. No mais, meus amigos, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, que Deus abençoe você, que você possa inclinar ou então deixar com que Cristo tome conta de todas as suas vontades, que as tuas inclinações sejam voltadas às inclinações de Cristo. Deus abençoe você e não se esqueça do mais importante: você é uma cópia de Jesus. Valeu!